Fala, Orbiter! Tudo bem com você? Eu sou Renan Silva, parceiro de conteúdo aqui do Orbit. Esse é mais um Como Está Minha Página. E se você chegou agora e não sabe do que eu tô falando, eu vou te mostrar aqui na minha tela o que é o Orbit. O Orbit é essa ferramenta incrível de construção de páginas. Com ela você vai construir páginas de conteúdo, páginas para lançamento, páginas para capturar leads, páginas para vender produtos, serviços, enfim, todo tipo de página que você possa precisar para construir um negócio digital de sucesso. E é muito simples de utilizar, porque é como se você estivesse brincando com blocos de Lego digitais. Você vai pegar esses blocos pré-prontos, empilhar um em cima do outro e depois alterar as imagens, os backgrounds, os textos, as cores, os links, os vídeos, enfim, deixar com a cara do seu produto, com a cara do seu negócio. Se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, é só acessar orbitpages.com e criar a sua conta gratuitamente. Assim que você criar uma conta, você vai ter algumas páginas para testar, aprender a usar a ferramenta, colocar a sua página no ar e ter os seus primeiros resultados no mercado digital. E o que é o Comissão Minha Página? O Comissão Minha Página é esse quadro aqui no canal do YouTube do Orbit, onde toda semana a gente analisa páginas criadas pelos nossos assinantes. Então, esse é um benefício oferecido exclusivamente para os assinantes dos planos premium do Orbit Pages. Mas se você chegou agora e ainda não teve a oportunidade de se tornar assinante, você também consegue aproveitar, criando paralelos entre a sua própria página e a página analisada. E hoje a página que nós vamos analisar é a página do José Brito. O José Brito ele tem esse produto aqui que são 10 passos para memorizar o que quiser. Então, são técnicas de memorização principalmente para estudos, né? Então você está estudando, por exemplo, para concursos, para prestação de algum tipo de prova, e você vai aprender essas técnicas de memorização para poder utilizar isso no seu processo de estudo. Então vamos dar uma olhada rápida aqui na página do José Brito. Então, 10 passos para memorizar o que quiser. Aqui tem uma arte que parece ser um criativo de campanha, né? Uma abertura de copy, aprenda 10 passos para memorizar o que quiser. Foi exatamente para resolver isso que eu criei este e-book. Ok, R$ 79,90 por R$ 19,90. Aqui o link levando para o checkout. Sua memória permanente, imagine viver sem medo, ok. Aqui tem uma foto do José. Aqui a abertura de copy dele, né? Um resumo. Aqui ele fez um checkout americano. Aqui ele mostra eventos onde né, que ele já participou. Aqui tem então provas sociais, as obras jurídicas dele. Aqui quem é o José, garantia e um FAQ. Legal, José, vamos desde o início aqui. Primeiro, começando aqui na primeira dobra. Para mim, a sua primeira dobra, ela tá em um duelo aqui. Tem um duelo entre essas duas etapas. Essa primeira aqui e a segunda aqui. Qual que é a sua headline de fato? É 10 passos para memorizar o que quiser ou aprenda 10 passos para memorizar o que quiser? Particularmente, eu acho que não precisa do aprenda. Eu acho que o 10 passos para memorizar o que quiser já funciona. E daí você estuda horas e esquece tudo no dia seguinte. Descubra as técnicas de memorização que podem transformar seus estudos em resultados reais. Daí eu tiraria isso aqui e continuaria a partir daqui. Foi exatamente para resolver isso que eu criei este e-book. Na verdade, eu começaria com essa pergunta e daí iria para cá. Que nesse momento está um pouco sem conexão. O texto ele está começando de um ponto que não faz sentido de onde ele está começando. Ele começaria melhor se fosse logo após essa pergunta, né? Agora, para isso, você precisaria reordenar essa primeira dobra. Então, eu poderia utilizar tranquilamente esse bloco aqui de texto com imagem, transferiria, na verdade, só tiraria o aprenda, né? Só excluiria o aprenda aqui e colocaria como abertura desse texto essa pergunta. Você estuda horas e esquece tudo no dia seguinte? Foi exatamente para resolver isso que eu criei este e-book. E-book normalmente é uma nomenclatura que eu recomendo que não utilize. Nesse caso, trocaria por livro digital, porque e-book, infelizmente, criou um estigma no mercado digital de ser algo de baixo valor, ser algo raso, ser algo, nesses últimos anos, algo feito com inteligência artificial, então aquele conteúdo bem genérico. Quando você transforma isso em livro digital, já dá uma impressão de ser algo mais aprofundado, algo que você trabalhou pessoalmente para construir com base na sua experiência e no seu conhecimento. Então eu só trocaria esse termo aqui. Então a sua primeira dobra, como eu deixaria? Poderia deixar, se você quiser, livro digital aqui, só para
como cartola antes da sua headline, ele pequenininho, menorzinho. Depois aprenda 10 passos para memorizar o que quiser. Começaria com você estuda horas, esquece tudo no dia seguinte. Foi exatamente para resolver isso que eu criei este livro digital, um guia prático com técnicas de memorização usadas por campeões de memória, estudantes aprovados em concursos e profissionais que precisam memorizar muito conteúdo em pouco tempo. Ponto. Terminaria aqui a sua primeira dobra. Então, a sua primeira dobra seria a headline, essa subheadline, a imagem, e essa imagem, depois a gente já conversa sobre ela. Isso aqui, o que você vai aprender, isso aqui tudo é outro bloco. Isso aqui você pode usar, por exemplo, como um bloco de texto em 2 colunas, e daí você faz uma coluna com o que vai aprender e a outra com os benefícios. Você pode usar como blocos de listas. Então, um bloco de lista com esse aqui, outro bloco de lista com esse aqui. Você pode utilizar como bloco de caixinhas. Então, um bloco com 4 caixinhas aqui, um para cada tópico, outro bloco aqui com essas 5 caixinhas separado, ou esse de cima como caixinha, esse de baixo como lista, enfim, você pode variar aqui o formato. O importante é que isso aqui não faz parte da sua primeira dobra. A sua primeira dobra, o importante dela é ter uma headline forte, uma sub-headline que ajuda a contextualizar e uma imagem que ajuda a traduzir esse produto. E daí a gente chega aqui na imagem. Essa imagem aqui, ela tem cara de criativo, né? Que você usa em campanha, mas não é uma imagem que traduz o seu produto. Ela não é, por exemplo, a capa do seu e-book faria muito mais sentido aqui do que essa imagem aqui, que ela está mais genérica. Então, 10 passos para memorizar o que quiser sem tomar remédios. É aqui um e-book que hoje R$19,90, depois R$79,90. Caso isso aqui seja o reaproveitamento da arte da sua capa, então o que você pode fazer? Tirar tudo que não for da capa em si, tipo e-book, hoje R$19,90, depois R$79,90, tira esses elementos e aplica isso ali numa telinha de tablet, por exemplo, uma tela de tablet, uma de celular, ia ficar bem legal. Aplica como se fosse a capa já no dispositivo onde a pessoa vai poder ler. Vai ficar muito mais interessante visualmente do que esse quadrado aqui, que é o criativo que normalmente a gente vai lá no Canva, cria e bota para rodar numa campanha. Depois você vai fazer esses blocos aqui, como eu falei, de repente esse aqui, se você quiser usar como caixinhas, você vai usar ali uma caixinha com uma imagem, uma caixinha com ícone. Esse aqui, se você quiser usar como lista, vai usar um bloco de lista. E aqui o de R$ 79,90 por R$19,90 fica a seu critério. Se você quer esperar para fazer, então, essa apresentação, a precificação depois, ou seja, você vai fazer a sua primeira dobra, daí depois vai ter ali a segunda ou terceira dobra que tem esses outros elementos aqui. E só então vem o preço. Ou se você, não, eu quero que já na primeira dobra apareça a minha precificação. Daí você vai terminar esse texto aqui, você vai dar um Enter e você vai copiar e vai colar a sua precificação aqui, logo depois do em pouco tempo. Vai dar ali um espaço de uma, duas linhas e vai colar essa precificação. E daí, logo abaixo, vai ter o botão de ação. Para isso, você pode usar ou esse bloco de texto com imagem, e daí você vai tirar esse texto daqui do bloco, esse texto daqui do bloco de botão, e vai diminuir a margem entre os dois, vai tirar essa margem de topo grande que está nesse bloco, ou você pode substituir esse bloco por um bloco com texto, imagem e botão, que é um bloco que está na categoria de CTAs. Existe um bloco de texto com imagem e botão, que já vai ter esse botão incluso direto nele. Ele vai ficar um botão mais lateral, não vai ficar esse botão centralizado, mas ele já resolve o problema num bloco só, e daí você pode só excluir esse bloco aqui, ou levar esse bloco aqui mais para baixo para depois você reforçar o seu CTA. Daí aqui você tem uma abertura de copy, então aqui é sobre a memória permanente. O título, ele não está direcionando, né, sua memória permanente. Para a pessoa que ela só chegou e não entendeu ainda todo o contexto, talvez precisa de algo um pouco mais explícito. Então eu cuidaria só esse título aqui. E eu achei que ficou longo esse bloco, porque olha só, você está usando uma foto aqui bem vertical, e olha quanto de espaço tem aqui, quanto de espaço tem aqui. Eu acho que o bloco de resumo, ele é um bloco à parte. Então você pode ter, por exemplo, o, esse sua memória permanente com esses tópicos aqui ao lado da sua foto, e depois o resumo você pode deixar separado. Inclusive, o resumo pode já ser
talvez num bloco de texto, onde você pode aproveita o formato do bloco de texto e a liberdade que ele te dá para brincar com um pouco do tamanho das fontes, para você usar, principalmente nessa parte aqui, mais visualmente, para deixar claro para a pessoa quanto que custaria, por quanto vai ficar. Procura algumas referências de páginas de venda que você vai entender o que eu estou falando. Normalmente a página de venda de infoproduto, de low ticket, ela tem bastante esse cuidado de apresentar qual que era o valor anterior e apresentar ali bem grande, ou o valor já parcelado, ou, né, como é um produto de R$19,90, esse valor cheio do produto em bastante destaque. Procura essas referências para você entender e daí tenta copiar esse formato, essa forma como é formatado, para você dar um pouco mais de destaque. Então, essa parte do resumo, eu faria isso num bloco de texto centralizado. E você pode até colocar, por exemplo, um mockup final do seu produto para acompanhar esse bloco aqui. Daí a gente tem aqui o checkout americano, né, tem o nosso produto principal, que é o que você falou até agora na página, e tem esses outros produtos aqui. A sabedoria da intuição, preso na desesperança, como dominar suas emoções. Esses produtos, eles não foram apresentados em nenhum momento na sua página. Eles geram um certo valor, porque a gente consegue ver que uma das colunas é um produto de R$19,90 e outras são 4 por R$59,90. Mas ainda assim, é pouco para a gente mostrar para a pessoa o porquê esse aqui é muito mais valioso, é muito mais benéfico para ela. O que que eu traria então? Eu faria uma apresentação de cada um desses produtos separadamente. Você pode fazer antes de apresentar o checkout americano ou logo após o checkout americano. E daí você vai fazer ali. Você vai ter, por exemplo, texto com imagem. Vai ser o título, né? A sabedoria da intuição, decisões corajosas em tempos de incerteza. Você vai fazer uma descrição desse produto e ao lado você vai colocar um mockup, ou seja, por exemplo, a capa aplicada numa telinha de celular desse produto aqui. O mesmo você vai fazer com esse aqui, o mesmo você vai fazer com esse aqui. Que assim a pessoa ela vai ver de fato o valor que esse produto tem. Ela vai entender que esse aqui resolve uma dor A, esse aqui resolve uma dor B, esse aqui resolve uma dor C, e todos eles se complementam para ajudar nesse outro produto aqui. A gente já vê os checkouts, vamos adiante. Aqui na parte dos eventos, eu estou na dúvida se isso aqui. Eu entendo que é um elemento de autoridade, então, nesse sentido, ajuda a mostrar sua autoridade, mas nesse momento eu não vejo conexão disso com a sua oferta, com a oferta desse produto. Os seus outros produtos, eu entendo que, como você tem produtos mais focados especificamente na parte do direito, isso aqui faz sentido, né? Da teoria à prática nos bastidores do tribunal do júri. Legal, faz bastante sentido isso aqui, porque você está construindo uma autoridade dentro desse universo do direito. Mas esse seu produto especificamente, ele não é um produto com foco exclusivamente em profissionais da área do direito. Ele é um produto que ele tem uma amplitude muito maior. Aqui você está ensinando técnicas de memorização. Ele serve para basicamente qualquer pessoa que esteja em um processo de estudo, ou qualquer pessoa que precise, né, como você coloca aqui, que precisa de memorizar muito conteúdo em pouco tempo. Então, pensa, um jornalista, televisivo que precisa memorizar aquelas informações para apresentar durante uma entrada ao vivo na TV. Técnicas de memorização para ele fazem todo sentido. Alguém que está estudando para um concurso público que não tem nada a ver com a área do direito, mas está estudando para um concurso público, faz todo sentido para ele. Estudantes que estão se preparando para o vestibular, faz sentido para eles. Você tem um nicho bastante amplo aqui, bem mais amplo do que para os seus outros produtos. Nesse caso, como você está ampliando com este produto o seu escopo, eu não traria isso aqui como elemento de autoridade, porque esse é um elemento de autoridade muito nichado, muito específico. Eu tiraria isso daqui. Aqui você tem, né, trazendo alguma prova social. Então você tem aqui esses depoimentos, tem fotos. Só cuidaria de talvez essas fotos para analisar o que, que cada uma tem de conexão de fato com este produto específico. E aqui tem
Sobre as suas obras jurídicas, eu cuidaria que as margens, olha como as margens elas são pequenas, né? Cuida essa margem de topo e rodapé desse bloco, a margem de topo e rodapé não, mas a de topo desse bloco, só para não ficar tão pequeno, né? E aqui é sobre, aqui você fala um pouco sobre você, deixa eu ver, e aqui tem outra vez sobre você. Como esse texto aqui, ele novamente é mais sobre a questão da prática jurídica, é o mesmo caso desse bloco aqui. Para este produto especificamente, eu não tenho certeza se ele é um elemento que te ajuda tanto nessa criação de autoridade, já que a gente está ampliando o seu escopo. Talvez o seu bloco principal de apresentação, ele seja suficiente e seja até mais importante. E aqui a questão dos seus livros é a mesma coisa. Os dois, eles são muito focados na prática jurídica e não tem uma relação direta, inicialmente, pelo menos, com a questão das técnicas de memorização. Então, eu tiraria todo esse bloco aqui e aqui também. Tiraria tudo isso aqui e deixaria de novo aqui no quem sou eu. Daí aqui entra o mesmo cuidado de antes, né? As margens elas estão muito apertadas, tá muito pequena a margem de topo e de rodapé, aqui muito pequena a margem de topo, então eu cuidaria esse tópico também. Antes de a gente terminar, vamos dar uma olhada aqui nos checkouts. Então esse é o checkout do produto apenas de R$19,90, né? Beleza, tem esses outros produtos aqui. E um dos produtos que está aqui, inclusive, ele está sendo vendido lá, né? Eu vi aqui por R$10. E aqui no seu combo, e aqui, ó, e-book, novamente, eu cuidaria aqui para ser livro digital ao invés de e-book. E aqui também, né? Livro digital premium, livro digital master. Cuidado com o termo e-book, porque ele acabou virando algo muito pejorativo no mercado digital. Eu só cuidaria esse o como dominar suas emoções, porque como ele faz parte do seu outro produto, né, do combo principal, e ele tá só por R$10, talvez ele tire um pouco a força da sua oferta aqui. Porque significa que esse produto aqui, mais esse aqui, se eles comprados separadamente, dá R$29,90. Enquanto aqui está sendo cobrado R$59,90, ou seja, são R$30 a mais. Tira um pouco o peso desses outros dois, porque a gente imagina que então eles juntos aqui eles estejam custando 30, e talvez, se eles fossem vendidos separadamente, como esse aqui é 10, a pessoa vai fazer as contas. Ah, se esse aqui é 10, pode ser que esse também seja, esse também seja. Eu estou pagando mais caro se eu comprar o Master do que se eu fosse comprar no Premium. Não sei. Aqui é só minha mente divagando, que eu estou sempre buscando coisas que possam dar errado no nosso funil. Esse é o meu papel aqui. É tentar pensar no pior cenário para o seu cliente, para que é algo que vai derrubar suas vendas, para a gente poder se precaver e corrigir. Então eu tomaria esse cuidado aqui. Espero que essas dicas tenham ajudado o José, espero que também ajudem você, que não é o José, mas está em busca de vender ainda mais. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça também de assinar o canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. Toda semana a gente está aqui no canal do YouTube do Orbit, trazendo conteúdo da mais alta relevância para ajudar você a decolar no mercado digital. E se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, não esqueça de acessar orbitpages.com e criar essa conta gratuitamente. Mais uma vez eu agradeço a sua companhia, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e até mais! Orbit Pages. Crie páginas que vendem. Crie sua conta grátis.